No último vídeo, então, nós estabelecemos ali quais são as características principais do constitucionalismo moderno e uma tipologia do Estado na modernidade, uma tipologia do Estado constitucional, onde nós classificamos uma classificação entre diversas classificações possíveis, e como a gente diz, não é, nós dissemos, não é que hajam classificações certas ou erradas, não é por aí. Né? Mas as classificações, elas ressaltam determinados aspectos que nos interessam ser estudados. E então nós falamos, olha, dentro dessa tipologia moderna a gente tem um Estado que nasce absolutista, se transforma em constitucional, é constitucional liberal, depois vai surgir o constitucionalismo social, o constitucionalismo socialista e o Estado nazifascista. Então, uma simplificação para a gente organizar um pouco esse processo histórico muito rico e diverso, e que a gente, à medida que a gente vai aprofundando, a gente vai descobrindo novas complexidades e novas classificações possíveis. E aí, então, agora é o momento de a gente falar um pouco do constitucionalismo liberal. E aí vem uma coisa muito importante, que a gente já mencionou em vídeos passados. Toda teoria, toda obra, todo autor que vocês forem ler a partir de agora, toda teoria que vocês forem conhecer, a primeira coisa que tem que fazer é saber quem foi o autor, como é que foi a vida dele, onde que ele viveu, qual momento da história, quais eram os problemas que ele vivenciou e quais são os problemas que ele enfrenta na sua teoria que ele quer apresentar respostas. Ou seja, todo conhecimento é contextualizado. Não tem como a gente entender uma teoria, uma ideia, um autor fora do seu contexto. E aí, por causa disso, tem gravíssimos equívocos. Né? Tem pessoas, às vezes, que entendem tudo de cabeça para baixo. Por quê? Porque não contextualizou. E aí que a gente falou, nós trabalhamos ali algumas referências, entre várias referências teóricas, nós falamos que autores, para a gente entender um pouco o Estado moderno, a referência é Thomas Hobbes, né, que é considerado o grande autor, né, do Estado moderno, Jean Baudin sobre a soberania, Maquiavel, entre outros. Nesse segundo momento, né, surgindo como uma reação a esse Estado absolutista, né, que virou um Estado grande demais e que tudo podia, vai surgir uma teoria que vai pretender afastar o Estado da esfera privada. E aí começa a construção da lógica individualista liberal e a invenção desse indivíduo liberal, a invenção histórica. Né? Esse indivíduo, o próprio individualismo é uma invenção. A lógica do indivíduo liberal é uma invenção histórica desse momento. Mas que surge pela radical opressão, né, que representou o absolutismo. E você tem autores muito importantes, diversos autores liberais, mas a gente pode ressaltar, nós ressaltamos três ali, né, do início do Estado moderno. Podemos ressaltar nesse outro momento Montesquieu e John Locke, entre outros autores liberais elitistas, né, não democratas, e o Rousseau, né, que é um autor muito interessante. Rousseau compôs, fez poema, literatura, filósofo, e era um cara assim que tinha um espírito republicano, mas que também é um autor complexo. Mas Rousseau tem aquela célebre texto, né, o discurso sobre a desigualdade entre os homens, e uma expressão que eu já citei também em vídeos passados, que eu acho muito interessante, que resume muito esse momento absurdo que a gente vive, onde querem se apropriar de tudo. Rousseau falou que o primeiro ser humano que cercou um pedaço de terra e disse, isso é meu, e encontrou pessoas suficientemente inocentes para acreditar nessa bobagem, ele é o responsável, obviamente que isso é uma alegoria, né? O responsável por todas as mortes, guerras, destruições, etc., que são em nome do poder, da propriedade. Né? Bom, então, entre esses autores liberais, ressaltando de novo um livro que tem que ser lido, que é muito bom, que é do Domenico Losurdo, chama Liberalismo entre a Civilização e a Barbárie, onde esse autor italiano, esse pensador italiano, dialoga com diversos autores liberais. Então vamos pensar, quando os liberais, nesse período, diziam, e vários vão dizer, que o Estado é inimigo da liberdade, e a função da Constituição é afastar o Estado da vida privada, da liberdade individual, né? A qual Estado esse autor se refere? Olha como é que é importante contextualizar. Você fala, não, esse pensamento foi contra o Estado X, o Estado Y. É o único Estado que se conhecia.
essa teoria se constrói contra o Estado absolutista. E quando eles afirmam que esse Estado é inimigo da liberdade, precisa resgatar, proteger a esfera de decisão individual, de liberdade individual, da propriedade privada, da intimidade, da privacidade, eles estão se referindo ao Estado absolutista. Contextualizar é fundamental. E não contextualizar traz erros grosseiros. E a gente tem muita mania aqui no Brasil, ainda numa mentalidade que felizmente a gente está começando a ficar livre dela, uma mentalidade de colônia, de colonizado, de importar tudo de fora. A gente vai ver que todos os santos que aqui na academia são estrangeiros e principalmente alemães. É tudo autor alemão, só o alemão que pensa, e os gregos, depois os alemães só dá... Né? Peraí, o cara escreveu para uma outra realidade. As teorias elas surgem a partir de uma realidade, se voltam para explicar essa realidade e muitas se voltam para transformar essa realidade. Você pega uma teoria construída para essa realidade e aplica ela fora desse contexto, o resultado dela vai ser completamente diferente. E são muitos exemplos desse grande equívoco. No campo econômico, então, nas últimas décadas, infelizmente, isso tem gerado, né, a tragédia e a morte de muita gente querer exportar uma teoria econômica que foi construída para um contexto histórico específico, né, e é aplicada fora do seu contexto. Foi construída para uma cultura, para uma história, para um povo, para uma realidade, né, e foi depois aplicada como se ela pudesse ser universalizada. Nós vamos discutir mais adiante a questão da universalização, é um tema e é uma discussão muito legal, muito importante, e aí trazendo tragédias inúmeras. Bom, então, esse Estado constitucional liberal, a função primeira dessa Constituição liberal será afastar o Estado da vida privada, garantindo direitos individuais. Esse Estado liberal não nasce democrático e ele tem sérios problemas com a democracia. E por quê? Porque muitos desses autores vão dizer, olha, o constitucionalismo liberal ele nasce para garantir a esfera individual, a liberdade de escolha individual, o espaço da privacidade da propriedade privada, o espaço do indivíduo, desse homem livre proprietário. Então, mais uma vez, vamos derrubar algumas bobagens, né, ou que se transformaram em mitos. Ah, democracia liberal, Estados Unidos nasceu liberal. Não, Estados Unidos... Em 1964, homens brancos e negros que vão começar a ter direitos iguais. As mulheres vão ter direitos iguais nos Estados Unidos em 1972, 73, no Brasil em 88, a gente já comentou isso. Então vamos deixar de baboseira, essa bobagem. Não, ali nasce um Estado que é construído por homens brancos e proprietários para homens brancos e proprietários. Né? E esses são portadores de direitos. Se a gente vê a realidade, né, dos trabalhadores no campo, na indústria, no século XVIII, no século XIX, a gente vai ver extrema exploração, a miséria, a fome, a desigualdade radical, né, onde a esmagadora maioria da população e desses trabalhadores não tinha liberdade, a não ser que você considere liberdade de passar fome. Ah, mas o sujeito podia trabalhar, construir sua própria vida. Mentira, né? Não tinha isso não. Então, ainda mais você agregar o fato desse direito individual à propriedade, somar à lógica da herança, né? Que aí é perpetuar aqueles que herdam e que não trabalharam, que joga abaixo aquele discurso de que essa sociedade econômica liberal seria uma sociedade, né, de homens livres e o cara teria a medida do seu trabalho. Não teria mais privilégios hereditários, privilégios de sobrenome que a nobreza tinha. O que a burguesia vai repetir a nobreza, né, por meio do direito de herança, que joga por baixo qualquer sustentação de que essa economia e essa sociedade liberal seria uma sociedade que reconheceria o esforço e o trabalho. Quem se esforça mais, quem trabalha mais, vai ter mais. Isso é diariamente negado na história do Estado liberal do século XVIII, do século XIX, do século XX. E agora isso só ficou discurso mesmo, porque não é possível que... Então, voltando, aí começam a ser criados alguns conceitos muito interessantes e importantes para o constitucionalismo. Embora esse constitucionalismo liberal ele seja inicialmente elitista e não democrático, ele começa a trazer uma ideia que é muito importante, que é limitar o poder do Estado, organizar o Estado, separar poderes, né,
e garantir direitos da pessoa frente ao Estado. Esses direitos vão se expandindo, então, com o tempo. Mas esse núcleo inicial está presente ali, isso é muito importante. Um outro núcleo que vai se desenvolvendo também nesse constitucionalismo, né, e que é muito caro para o constitucionalismo contemporâneo até hoje, é a ideia de que agora o Estado só pode fazer o que está expressamente autorizado por lei. Né, enquanto a pessoa pode fazer tudo o que não está proibido. Um princípio muito importante. Né? O problema é que a gente vai vivendo hoje, de novo, um Estado que começa a proibir tudo. Né? Então aí vai ficando difícil. Mas, enfim, esse é um princípio muito interessante. O Estado só pode agir quando estiver expressamente autorizado por lei. Isso é um princípio vigente. As pessoas podem fazer tudo o que não esteja proibido por lei. E a lei não pode proibir ou limitar direitos fundamentais garantidos na Constituição. Por quê? Porque a Constituição é superior, é a lei superior. E aí uma outra ideia fundamental que surge com esse constitucionalismo. A partir de agora não existe nenhuma autoridade acima da Constituição. Né? E aí então esse livrinho que é a Constituição é a autoridade, passa a ser a autoridade máxima do país. Ninguém pode mais que a Constituição. Nem o rei, nem o presidente da República, nem o presidente do Supremo, nem o presidente do Legislativo, nem ninguém. Né? Ninguém pode mais que a Constituição. Isso é uma conquista muito importante, mas que é uma ideia que começa aos poucos a ser construída e efetivada, né? pelo mundo afora. Bom, e aí a gente passa a enfrentar uma outra questão muito importante para o constitucionalismo. Nós falamos já várias vezes que o constitucionalismo liberal não nasceu democrático. E aí então é importante a gente entender essa tensão entre Constituição e democracia. Isso eu digo sempre meus alunos, essa pergunta eu sempre faço na prova, porque isso é a essência do constitucionalismo contemporâneo e que começa lá atrás. Se de um lado a gente pode dizer que inicialmente os liberais vão falar, olha, não, a Constituição não pode incorporar princípios democráticos majoritários porque a Constituição liberal vai garantir justamente a escolha individual, a propriedade individual, a escolha de liberdade individual, as escolhas diárias do indivíduo. E logo, a democracia representa o quê? A democracia representa a vontade de um coletivo majoritário que se impõe à vontade de um coletivo minoritário. Nós estamos falando aí de democracia majoritária. Mais adiante, e vocês podem já ir lendo, né, um conceito de democracia consensual que é muito interessante, que supera isso aí. Na democracia na democracia consensual, todo mundo ganha e todo mundo abre mão de alguma coisa para que todo mundo possa ganhar. Na democracia majoritária, a maioria vence e impõe sua vontade, mas, nós vamos ver mais adiante, ao impor sua vontade, essa maioria deve respeitar os direitos da minoria. Bom, é isso que começa a ser construído, então, aí na segunda metade do século XIX. Um livro, e aqui eu estou diante de uma estante imensa aqui na minha frente, um livro que vocês têm que ler. Forjando a Democracia, do Geoff Eley, da editora Fundação Perseu Abrão. É absolutamente sensacional, uma história da democracia de 1850 até o ano 2000. É muito legal. Esse livro, por exemplo, nos revela que até 1914 só 4 países do mundo tinham uma democracia majoritária representativa, com sufrágio universal, onde votavam homens, mulheres e as diversas comunidades étnicas, etc. Ou seja, uma democracia universal onde não havia discriminação em relação à cor, ao sexo, ao gênero, né, e apenas, obviamente, os critérios que existem até hoje de idade e nacionalidade. Vocês sabem, e eu sempre pergunto aos meus alunos, se não leu essa história, não vai acertar. Quais eram os 4 países que até 1914 tinham uma democracia representativa, majoritária, universal, onde homens e mulheres podiam votar e outros grupos sociais podiam votar, sem discriminação com relação ao poder econômico, à origem social, com garantias de liberdade de expressão e devido processo legal? Até 1914, segundo este livro, né, só a Austrália, a Nova Zelândia
a Noruega e a Finlândia. E olha que nós estamos falando de uma democracia que é uma democracia limitada, né? A democracia representativa e majoritária, ela hoje vai sendo superada por novos conceitos, democracia participativa, democracia deliberativa e principalmente uma democracia consensual, que nós vamos discutir mais adiante. Mas então voltemos ao grande embate entre democracia e Constituição. O constitucionalismo, o que os liberais vão rejeitar é justamente isso. Olha, a Constituição vem garantir a esfera individual. Como é que eu vou aceitar uma democracia majoritária onde prevalece o coletivo à vontade do coletivo majoritário, contra a vontade do coletivo minoritário e, logo, contra a vontade do indivíduo? Então, os liberais rejeitam a democracia e vão construir uma estrutura elitista. Os Estados liberais e as constituições liberais vão trazer o voto censitário, né, onde se estabelecem requisitos para o voto, que são variáveis de Estado para Estado, de tempo para tempo, requisitos que existem até hoje, de idade, é óbvio, de nacionalidade. Né? Existiam também o requisito de gênero, as mulheres não votavam, inicialmente vai começar uma democracia igualitária masculina, as mulheres vão ficar de fora desse processo em grande parte dos estados, o requisito de escolaridade e principalmente o requisito econômico, só o rico votava. E quanto mais rico, maior o peso do voto. Isso também variava. A forma do voto censitário variava de estado para estado. Então, você tinha alguns estados onde o sujeito, para poder votar, tinha que ter acima de uma determinada renda. Né? Para poder ser votado, tinha que ter uma renda ainda superior, que acontecia no Brasil na Constituição de 1824. Né? Em outras constituições, da Constituição Francesa, por exemplo, em 1816, se estabelecia também o voto censitário, que fazia com média, e esses números, esses dados exatos estão em textos do blog, né? Inclusive um texto meu, que é um texto que precisa ser lido, né? Para a gente rever essa matéria, essa relação entre democracia e Constituição, que é o texto 802, né? Que vai trazer esses dados, por exemplo, que 1 em cada 300 franceses votavam. Então você tem uma participação em alguns estados, quanto maior a riqueza, maior o peso do voto. Então é o voto censitário que você tem no Estado liberal, nas constituições liberais. E é graças ao movimento operário que se conquista o voto igualitário. Bom, mas além disso, a partir da segunda metade do século XIX, e esse livro do Geoff Ellis traz essa história, você começa com uma conquista do sufrágio igualitário masculino. E mais adiante, um voto feminino. Começa nos estados escandinavos, Finlândia, depois Noruega, Suécia, etc. Mas a tensão entre democracia e Constituição é uma tensão que permanece. Né? O que começa a acontecer ali é uma fusão ou um casamento entre Constituição e democracia. Esse casamento é necessário, é fundamental que ele exista, mas ele é um casamento tenso e essa tensão ela é permanente. Por quê? Porque a essência da Constituição liberal é garantir segurança nas relações jurídicas. A palavrinha-chave para a Constituição liberal é segurança. O que o burguês, proprietário, o que o empresário, o comerciante precisa? Segurança nos seus contratos, segurança da sua propriedade. Saber que o Estado não vai intervir nos seus contratos e na sua propriedade. E esse é o objetivo primeiro do direito burguês. E esse é o objetivo primeiro do direito constitucional, da Constituição. Trazer segurança nas relações jurídicas. Segurança que implica em permanência, previsibilidade. Né? Então, eu saber que eu posso dormir hoje, vou acordar amanhã, os contratos estão respeitados, a minha propriedade está lá intacta, e que eu tenho toda uma estrutura jurídica e estatal que protege isso. Né? Então, Constituição significa segurança, e dentro dessa perspectiva, segurança significa estabilidade. Estabilidade significa permanência. Já democracia significa o quê? Democracia significa transformação, mudança e logo risco. Aí vocês podem se perguntar, bom, mas professor, por que democracia é transformação? Eu não posso escolher livremente permanecer do mesmo jeito? Olha, aí fica meio um discurso retórico. Ah, pode, lógico que pode. Só que é algo que da nossa essência, e obviamente estou fazendo simplificações, aqui é um resumo, né? O que é da nossa essência humana é que nós somos seres históricos, seres em permanente processo de transformação.
O mundo que a gente vive, o universo que a gente vive está em permanente processo de transformação. Né? O universo está em expansão. A gente está num planetinha que gira e que voa a milhares de quilômetros por segundo. Está tudo mudando o tempo todo. Nosso corpo está mudando, né? Nossa cabeça está mudando. Mesmo que a gente não queira mudar, se a gente se levanta da cama, sai e vai, encontra as pessoas e vive, experimenta as coisas, a gente muda, mesmo que a gente não queira mudar. Ou seja, a mutação, a mutabilidade, a condição de mudança é essencial à vida. E não só à vida do ser humano, a qualquer vida. Qualquer vida, do planeta, da pedra, da árvore, da planta, de qualquer animal, do ser humano. Nós somos seres em permanente processo de mudança. Logo, se a gente está numa sociedade livre, que representa essa nossa essência, né, essa sociedade também será fruto dessa nossa mudança permanente. Ela será uma sociedade em permanente processo de transformação, de busca de algo. Essa busca por algo que a gente não sabe bem o que é, mas que a gente está sempre buscando, é que nos faz viver. Essa busca por algo diferente é que nos faz levantar da cama de manhã, enfrentar um dia inteiro de trabalho, assistir aula à noite, assistir aula de manhã, ou dar aula de manhã, de tarde, de noite. É que nos faz trabalhar, buscar, ler, estudar, conhecer, né, viver, amar e etc. Então, essa é a característica da vida. Né? Isso é da nossa essência. A busca permanente por algo novo, né, pela transformação, pelo conhecimento. Isso é da nossa essência. Logo, uma sociedade que é livre e que represente essa pessoa livre, né, essa pessoa em transformação histórica e dona da sua própria história, é uma sociedade em permanente processo de transformação. Logo, uma sociedade democrática é uma sociedade em transformação. Logo, a democracia representa transformação, mudança e, logo, risco. Daí a gente vê o problema que apareceu. Democracia é transformação, portanto, risco. Constituição é segurança, portanto, estabilidade, né, e permanência. E aí, como é que a gente faz? Olha, a gente precisa dos dois. É interessante a gente analisar isso no aspecto do Estado constitucional. Essa é a nossa vida. Todo mundo precisa de segurança, de voltar para casa, dormir seguro, ter paz, mínimo de estabilidade, mas todo mundo ao mesmo tempo precisa dessa busca, que é o que mantém as pessoas vivas. Então, essa dicotomia que é presente entre democracia e Constituição é a dicotomia presente na vida de todas as pessoas. Segurança e transformação. Estabilidade, mudança. Segurança e risco. Né? Constituição e democracia. Então esse casamento começa a acontecer, para o constitucionalismo vai significar algo muito importante. O que é? Agora, se a Constituição significava inicialmente apenas manter os privilégios da burguesia, e a democracia significava busca de transformação para uma vida melhor, agora a gente vai juntar os dois e falar, olha, vamos mudar com segurança. Vamos mudar, mas com o mínimo de estabilidade. Isso seria a democracia constitucional. Ideia inicial, nós precisamos desenvolver isso, nós vamos desenvolver isso muito mais em teoria da Constituição, né, e vamos desenvolver isso, inclusive, numa superação de alguns desses conceitos quando a gente chegar à ideia de uma democracia consensual, mas vocês já podem começar a ler no texto que eu mencionei, né, que é o texto que está no blog, basta colocar no linkzinho de procura o número do texto, o texto é o número 802. Vocês vão ler até agora o texto 197 e o texto 802. Além dos textos de teoria do Estado, sobre a formação do Estado constitucional também, que tem tudo aprofundado que a gente tem feito aqui de forma resumida. Até o próximo vídeo.